Deus. A Bíblia nos mostra, irmãos, várias ocasiões, diversos acontecimentos, que a provação ela traz benefício para a vida do crente. Glória a Deus. Eu marquei alguns benefícios que as provações traz para nós e o que nós podemos aprender com as provações. Provações, quando falamos de provações, nos dias atuais é muito difícil, porque ninguém mais quer saber de provação. Hoje queremos ter a nossa casa, queremos ter um carro novo, queremos ter dinheiro no banco, queremos tudo de bom e melhor. Mas quando se fala de provação, alguém diz assim: o sangue de Jesus tem poder. Ele corre a provação. Ninguém quer ser provado, porque a provação é o verdadeiro teste para que possamos desenvolver a nossa fé em Deus, para meter a nossa confiança no Deus que servimos. É fácil para cada um de nós dizer: eu confio no Senhor, eu confio no Senhor. Como disse o salmista no Salmo 94, vamos ler a Bíblia. Glória a Deus. Salmo 94, versículo 19. O salmista diz: multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as minhas preocupações, as tuas consolações reanimaram a minha alma. Reanimaram a minha alma. O Senhor tem poder de nos ajudar, de nos fortalecer quando vem as provações. Nós sabemos que com as provações vem por detrás as preocupações, a ansiedade. E nós clamamos a Deus. E quando clamamos a Deus, Ele tem uma resposta para a nossa vida. Ele tem uma resposta para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos encontrar na Bíblia um homem chamado Jó, que todos nós conhecemos. E sabemos da provação que ele sofreu. Ele foi provado, passou por uma provação terrível, mas ele não sabia por que estava sendo provado. Ele não sabia, ele não tinha conhecimento do diálogo que Deus havia tido com Satanás a respeito dele. Satanás disse: Jó vai murmurar contra ti se tu tirares tudo que ele tem. E Deus disse: então tira tudo que ele tem. Tira os seus bens, tira os seus filhos. Ele sofreu uma enfermidade terrível, mas em vez de ele murmurar contra Deus, ele adorou o seu santo nome. Ele glorificou o nome do Senhor. Então a primeira lição que vamos aprender com a palavra de Deus é que as provações promovem a glória de Deus. As provações promovem a glória de Deus. Evangelho de João, capítulo 9, nós temos aqui um acontecimento notório no ministério de Jesus, quando ele foi questionado pelos seus discípulos quando passaram perto de um cego de nascença. Quando eles passando perto de um cego de nascença, os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Olha a ideia que eles tinham. Aquele homem estava cego porque ou ele ou alguém da sua linhagem havia cometido pecado. Quem pecou? Os seus pais? Ou ele, para que nascesse cego? Aí Jesus diz assim: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 11, nós temos também um outro acontecimento notório. Se lermos o versículo de número 3,
mas o nome de Jesus foi glorificado. Porque mesmo depois de 4 dias, sepultado, embalsamado, Jesus chamou Lázaro pelo seu nome. Lázaro veio para fora. Aleluia. Jesus disse para Marta: se tu creres, verás a glória de Deus. Irmãos, pregamos que as provações é para que o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Parece que antigamente a igreja orava com mais intensidade em favor daqueles que se encontravam enfermos. Quando alguém ficava enfermo e a notícia se espalhava, a igreja se colocava em oração, o nome era marcado no caderno da oração, e se fazia oração e jejum por aquela pessoa que estava enferma, e o nome do Senhor era glorificado, porque Deus respondia as orações da igreja. Glorificado seja o nome do Senhor. O que mais as provações nos ensinam? As provações exibem o poder e a fidelidade de Deus. Através das provações, nós vamos aprender que Deus continua sendo o mesmo Deus. Ele continua sendo fiel, embora sejamos infiéis, mas Ele é fiel e Ele demonstra a sua fidelidade através das nossas provações. Glória seja dada em nome de Jesus. Salmo 34, vamos ler. Glória a Jesus. Versículo 19. Muito conhecido esse texto. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. São muitas aflições daquele que teme ao Senhor, mas diz o texto: o Senhor o livra de todas elas. Glorificado seja o nome de Jesus. O apóstolo Paulo, tendo conhecimento disso, ele escreveu em 2 Coríntios capítulo 4. É lindo isso que Paulo escreve. Capítulo 4, versículo 7. Paulo diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus, o nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Oh, aleluia! Paulo está dizendo de vasos de barro com um tesouro dentro, para que a excelência do poder seja de Deus. Deus manifesta o seu poder e prova a sua fidelidade, porque aquilo que Ele falou através da sua palavra, Ele cumpre para a glória dEle. Aleluia! Glória a Jesus! As provações ainda, irmãos, nos ensinam a vontade soberana de Deus para nós. A vontade soberana de Deus para nós. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 30. Quando Moisés está exortando a nação de Israel à obediência, então Moisés diz assim no versículo 30: quando estiveres em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então no fim dos dias te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz, porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do cordeiro, do concerto que jurou a teus pais. Oh Deus
Deus fiel, Deus maravilhoso, Deus de misericórdia. Aleluia. Capítulo 8 de Deuteronômio, nós vamos ver ainda Deus falando abertamente com o seu povo. Moisés lembrando o caminho que eles haviam passado. No capítulo 8, versículo 3: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná. Como assim? Moisés está dizendo que foi Deus que humilhou o povo de Israel, que permitiu eles passarem fome, mas que ao mesmo tempo ele usou de misericórdia. Ele sustentou aquele povo com o maná no deserto. Sustentou com um maná que não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem se inchou os teus pés nesses 40 anos. Moisés estava dizendo: olha, vocês saibam que Deus cuidou de vocês. Vocês passaram dificuldades? Passaram. Mas o Senhor sempre proveu na vida de vocês. Vocês passaram por provações? Sim. Mas Deus manifestou a sua glória. Ele manifestou a sua fidelidade, o seu poder. Ele cuidou de cada um de vocês. Em meio às provações, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos mostra, irmãos, que ainda as provações faz com que nós voltemos para Deus para obter a sua ajuda. Ou seja, quantos não são aqueles que hoje estão servindo a Deus na igreja, porque um dia passou uma tribulação terrível em sua vida, e no meio daquele aperto, daquela tribulação, daquela aflição, ele não viu outro caminho, ele se entregou a Deus inteiramente. Ele se encurvou diante da sua grandeza e disse: eu decido servir ao Senhor, porque a provação fez com que ele se lembrasse de Deus, para que ele buscasse ajuda do alto. A provação faz o homem buscar ajuda de Deus, aleluia, ajuda do céu. Glória a Jesus. Ainda a Bíblia nos ensina, irmãos, que as provações nos faz buscar a Deus em oração. Quando o crente deixa de orar, Deus permite uma provação na vida dele, aí ele corre para a oração. Aí ele corre para buscar a presença do Senhor. Porque muitas vezes ele sabe que ele precisa orar, mas ele endurece o seu coração e ele não se dobra diante de Deus para orar. Aí Deus permite a provação para que ele se lembre de Deus e clame ao seu santo nome. Lembra do povo de Israel? O livro de Juízes tem vários acontecimentos assim. Quando eles eram oprimidos, aí eles se lembravam do Senhor, clamavam a Deus, e Deus se lembrava do seu povo e os livrava. Levantava alguém para livrar. Mas somente no meio da provação é que eles clamavam a Deus. Tem crente, irmãos, que só ora com base na ponta de ferro. Ele só busca a Deus no meio da tribulação e da aflição. Se ele está sem provação, ele se esquece de Deus. Ele diz: eu não preciso orar mais. Mas quando vem a provação, aí sim, você vê ele chegar mais cedo na igreja, ele está clamando, está derramando lágrimas, está pedindo misericórdia a Deus, porque pode saber, a provação chegou na vida dele e ele está buscando ao Senhor. Ele vai na oração matutina, ele vai no círculo de oração, ele chega mais cedo no culto do domingo e procura aproveitar as oportunidades de oração, porque ele está passando por prova. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. A Bíblia ainda nos ensina que a provação nos convence do pecado.
nos convence do pecado. Mas como assim? Jó capítulo 36. Glória a Jesus. Os irmãos vejam que eu estou lendo muito textos, porque a Bíblia é a nossa maior referência para que possamos compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Jó capítulo 36, versículo 8 e 9. E se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. Aleluia! Muitos são convencidos do pecado através de muitas tribulações em sua vida. Para entendermos melhor, vamos ver o que o salmista está dizendo. Salmo 119, o versículo 67 e o versículo 71. Diz assim: antes de ser afligido, de passar pela prova, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Oh, glória a Deus. Versículo 71. Foi-me bom, olha o que o salmista está dizendo, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Ou seja, ele está dizendo, eu só aprendi depois que eu passei por uma prova terrível. Eu só aprendi quando eu fui afligido. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Quem desse os crentes reconhecesse, eu só aprendo por meio de provações. As provações na minha vida me fazem bem, me faz chegar mais pertinho de Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. As provações nos levam a confessar e abandonar os nossos pecados. As provações nos levam a confessar e a abandonar os nossos pecados. Números capítulo 21 fala do povo que murmurou contra Moisés, contra Deus, porque o povo estava angustiado no caminho, e por causa dessa murmuração, Deus permitiu que serpentes do deserto começassem a picar o povo, e muita gente morreu. Quando isso começou a acontecer, eles correram para Moisés: intercede por nós, porque nós pecamos contra Deus e pecamos contra ti. Faça alguma coisa contra nós, para nós. Aí Moisés intercedeu. Deus disse assim: faça uma serpente de metal e coloque numa haste. Quando alguém for picado pelas serpentes e olhar para esta serpente de metal, o veneno não vai fazer dano algum para eles. Aleluia. Tem provações que levam o crente a confessar os seus pecados, a principalmente abandonar os seus pecados, a se humilhar na presença de Deus. Graças a Deus que aqui não tem. Não precisa você ser provado para confessar os seus pecados, né? Graças a Deus por isso. Mas se alguém estiver atribulado e precisa confessar o seu pecado, confesse hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Faça como o salmista. Salmo 32. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Olha o que o salmista diz, irmãos. Versículo 2 do Salmo 32. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Ele está dizendo que ele ficou nervoso. Ele não tinha mais humor. Ele não tinha mais comunicação com as pessoas. E ele estava sentindo as mãos de Deus pesando sobre ele. Mas ele diz aqui no verso 5: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Aleluia.
seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Tem razão de Tiago dizer: se enchem de alegria quando as provações vierem. Sintam-se felizes, alegres.